Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos com um advogado extremamente experiente na advocacia empresarial, um pouco mais de 36 anos à frente de um escritório com mais de 40. Ele conta pra gente alguns detalhes estratégicos aqui de causas empresariais, por exemplo, contra bancos. Abre um pouquinho dos bastidores de como o escritório dele se tornou relevante nesse setor, nessa área, e também outras que o escritório atua, como tributário e outras causas. Tenho certeza que se você advoga aqui no empresarial, você vai gostar de alguns insights super relevantes do Dr. Alexandre, que compartilha com a gente aqui várias coisas super legais. Doutor Alexandre, deixa eu pedir pra gente fazer. Vamos fazer uma virada de chave aqui, tá? Claro. Dar uma pivotada, como a gente fala nas startups. A gente gosta sempre de falar de marketing, de vendas, né? E, pô, o escritório de vocês tem mais de 40 anos. Você já está há quanto tempo lá no escritório? Desde os 14. Desde os 14. Eu tô com 50, 36. Então, pegou bastante tempo. E aí, pô, você tem um escritório com mais de 20 e poucos advogados, está no empresarial em diferentes nichos, né? Então, o que eu queria te perguntar? Primeiro, assim, o que você percebe de pontos de virada do escritório? No sentido de falar, pô, entrei lá, o escritório, né, estava em que proporção do que tem hoje? Sim, sim. Que momentos que você foi percebendo? Porque, pô, 30 e poucos anos, passou gente pra caramba. Passou. Né? Enfim, política e tudo mais. Então, vocês atravessaram por último agora a pandemia, como todos nós. Mas que situações que você percebe que foram pontos de virada para marcar o que vocês têm hoje? Fala assim, ó, há 10 anos eu fiz esse movimento aqui que me permitiu hoje ter um monte de advogados aqui dentro, me permitiu ter uma base de clientes legal. Conta um pouquinho dessa questão desses bastidores, né? Do que aconteceu, o que trouxe vocês. Tá, meu pai ele trabalhava só para empresas que deviam ICM. Não tinha nem ICMS ainda, era ICM. Então ele só fazia isso. Porque era o que ele fazia de melhor e ele falou, olha, é o que eu sei fazer e eu não vou me atrever em outras coisas. Entendeu? Então, tipo assim, aí chegou no momento que ele falou assim, ó, pra mim tá bom, nunca tive isso, tá bom assim. Eu falei, putz, e eu, um outro parceiro que trabalha comigo até hoje, meu tio, tá falando, então a gente vai ter que procurar emprego? A gente não vai conseguir ficar aqui? Não, então vamos arregaçar as mangas. Ou seja, para quê? Uma empresa que tem, ela tem um problema de ICM, de impostos, ele vai ter, além dos outros impostos, ele pode ter um problema trabalhista, pode ter um problema civil, pode ter alguma coisa assim. E aí eu entrei na faculdade e falei assim, olha, vamos montar até que meio que... Bem superficial, olha, vem aqui, vamos montar um pessoal civil, a gente faz civil, assina todo mundo no nome do chefe, do meu pai, entendeu? Full service. Exatamente, entendeu? Para fazer esse full service, até mesmo para a gente não perder cliente nesse sentido, né? Então a gente... Nesse momento já tinha bastante cliente do ICM. Então, tinha, mas era aqueles clientes meio que são devedores, um perfil já que empresas estão devendo. Ele nem trabalhava na instituição, era só os devedores do ICM mesmo. Só devedores do ICM. Devendo pro fisco, forte, ele entrava lá, ele entrava. E na época prendia por depositário infiel, você tinha que fazer constatação. Hoje não mais, entendeu? Hoje a penhora já não te leva por depositário infiel. Sim. Então era meio que era um medo para os caras. Nichado, né? Era bem nichado. Exatamente. Bem nichado. Entendeu? Legal. Então a gente foi abrindo com o tempo, tá? Um tópico que foi legal, essa parte tecnológica, eu falei do fax no começo, o computador, essas coisas todas, mas quando a gente partiu antes do processo digitalizado, entendeu? A gente partiu para digitalizar todos os documentos no escritório e acabar. A gente ganhou 2 salas só de caixa de arquivo. Caramba! Aqueles arquivos de passo suspenso ali, né? E era um tabu também para o advogado. Tanto é que quando a gente terminou a digitalização, colocou para dentro do computador e foi devolver os documentos para o cliente, os físicos que a gente tinha lá, petição, essas coisas todas, os advogados quase se jogavam junto pegava a pasta e abraçava, não, essa pasta não vai, porque está acostumado com isso aqui, entendeu? Então a gente teve que mudar. Só que o que acontece? Logo que a gente mudou, logo depois veio o projeto digital. E a gente já estava um pouquinho digitalizado, né? Sim. Já estava digitalizado um pouquinho na frente que a maioria. Entendeu? Então, esse foi um ponto legal que a gente não sofreu tanto para... Corrobora um pouquinho que você falou do metaverso. Exatamente. Já dei uma brincada aqui, já sei como funciona. Exatamente, né? Entendeu? E lógico, sempre você tem que fazer algumas mudanças constantes para ficar de olho nas oportunidades. Claro. Tá? E a oportunidade, ela vem em momento de crise. Então, quando a gente partiu para o marketing jurídico, sabe, que eu falei, não, eu preciso fazer um MBA, preciso fazer essa gestão estratégica de advocacia, foi numa pandemia, onde a pandemia estava todo mundo parado, os clientes desesperados, ninguém vê ninguém, o escritório trabalhando meio período, uma turma aí das 8 ao meio-dia, meio-dia às 12, eu falei, e aí, nós vamos ficar aqui olhando sem nada? Então, é na crise que você vai buscar essas ideias, né? Entendeu? Sim. E eu falei, não, agora é hora de virar, então vamos virar.
Claro. Tá? Então vamos seguir. Então é o que a gente está fazendo. Mas ainda no tempo do escritório, acho que tem bastante aprendizado ali, Sim. doutor. Em que momento que vocês, por exemplo, vocês devem ter alguns segmentos que vocês atuam um pouco mais, vocês têm causas talvez que vocês tenham, Sim, né, sim. mais familiaridade, que vocês buscam mais, prospectam um pouco mais. Que momento que vocês conseguiram começar a se tornar mais relevantes, ganhar raiz mesmo em alguns segmentos? O escritório tem uma representatividade em segmentos específicos? Tem, assim? essa parte tributária desde meu pai. Então desde a... Continua ainda forte. Continua ainda exato. forte, a parte tributária, tudo isso. E a gente colocou a parte bancária. Legal. Muito tua ativa. especialidade, né? Tem, né? Ok. A parte bancária. Bancário só empresarial, contratos. Contratos e você acaba fazendo contencioso também. Então, vamos supor, legal. na realidade, hoje em dia a gente tem bastante empresas boas que a gente trabalha, só que tem aquelas empresas que passam por dificuldade, porque a gente vive numa montanha russa aqui no Brasil. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Sim. Então, num plano de reestruturação da empresa, você tem que separar a parte boa da ruim. Entendeu? A parte boa é a área que ele trabalha, se é metalúrgica, se é indústria, enfim, ele tem que deslanchar aquilo lá. A gente tem que roubar o tempo de preocupação que ele tem com aquele problema ali que ele está deixando de trabalhar, de produzir, de comprar bem, de vender bem. Tá? E você tem que meio que dar uma segurada, uma administrada e também negociar bastante essa parte que ficou de passivo. Então você tem que colocar o cara de pé e segurando a onda, para quê? Para ele se reestruturar e aí sim, a água que ficou derramada a gente vem enxugando devagarinho. Faz sentido. Entendeu? Bem Então legal. a ideia basicamente é essa. Você até comentou de um negócio interessante no primeiro bloco ali, que é um termo que fazia tempo que eu não ouvia falar, que acho que teve um advogado que comentou uma vez, mas fazia tempo que eu não vi advogado falando, que é o VPI, né? Que você estimula, de certa forma, é bem comum, né? Na advocacia sim. e tal, né? Mas o termo em si fazia tempo que eu não ouvia falar. Quais foram as boas práticas que te geraram os melhores novos clientes? Foi o boca a boca? Ou, por exemplo, se você pudesse voltar assim, não, o VPI, cara, sempre foi a menina dos olhos. O que foi que fez o escritório dar aquela alavancada em termos de cliente? Então, na realidade é o seguinte, o VPI também é uma coisa nova. Porque junto com a MBA, com a pós, essas coisas todas, eu entrei lá no G4 Scale, que é o pessoal, uma educação corporativa. Né? E ali eu estava com o Thales, com todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, eu sou membro lá do G4 Scale, e aí você tem muito... bem diferente, bem né? diferente. Para quem não conhece, os lá do ex-táxi, né? Exatamente. Com os outros sócios dele. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes você tá numa palestra com o CEO do Nubank, de manhã, à tarde ele está falando do seu negócio. Entendeu? Então você leva as suas dores para lá e você discute tá um monte de fonte ali, uma água exatamente. limpinha, né? Então tipo assim, então é importante, é assim, você sempre tem que estar perto das pessoas melhores que você. Porque aí a ideia vem. Agora, você pode falar assim, ó, eu posso ficar no escritório, eu mando aqui e vou ficar nesse negocinho e não vou sair nunca daqui. Mas eu não sou assim, eu sempre quero estar perto de pessoas melhores que eu. Legal. Entendeu? Para poder colocar. E aí sim, numa das dores, a gente falou assim, a gente não pode fazer marketing, a gente não pode fazer propaganda, tal, não sei o quê. Aí o pessoal do G4 falou, olha, você conhece a empresa tal, não sei o quê, eles fazem VPI. Conversa com eles, vê se eles conseguem montar um plano dentro do teu ecossistema, dentro da tua limitação, para poder fazer isso. Então, esse Legal. VPI foi um plano de 8 meses que a gente está fazendo, a gente está em curso ainda. Legal. Com ele ali, que antes de startar, eles vão olhar o teu perfil, eles vão olhar o perfil do teu cliente, vão criar uma estratégia de bonificação, ou seja, um kit churrasco, um copo, um desconto, Sim. entendeu? Um desconto nunca primeiro, ali para você começar a colocar e você convencer o teu cliente. Já virou um programa de indicação, na verdade. Exatamente. Cliente, além do VPI interno, né? Exatamente. É um venda por indicação que ele está prestando essa consultoria. Lá internamente tem os responsáveis lá no escritório, mas também todo mundo acaba abrangendo isso daí. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Você sabe que você me lembrou de um dado aqui que eu já trouxe algumas vezes, mas que é extremamente relevante. Assim. A gente atende alguns escritórios grandes ainda em São Paulo, e tinha um especial que era bem expressivo, ele atua na área de propriedade intelectual, até não vou expor o nome para não ficar chato, mas ele me forneceu um relatório uma vez que foi muito bacana,
E era um relatório que abrangia os maiores escritórios e a origem de negócio deles. Sim, sim. E aí, puta, tinha sei lá, uns 15, 20 tópicos mais ou menos, até hoje tem esse relatório. E foi interessante porque ele mostra no relatório o seguinte, as 3 principais origens de negócio, que representam o Pareto, a primeira delas vinha da diretoria, né, do corpo jurídico das empresas. Né? Então, por óbvio, as empresas que eles atendiam e tal, advogados das empresas contratavam escritórios, né, especializados ou escritórios que eles podiam assinar que ninguém ia se comprometer tanto. Né? O famoso contratar os grandes escritórios, Piero Neto, Machado Mera, esses outros caras grandes que às vezes acabam tomando umas causas porque são grandes demais, ninguém vai colocar o deles na frente. O segundo ponto que mais me chamou a atenção, porque esse primeiro a gente não é nada, nenhuma novidade, eram as parcerias. Sim. Então, as relações de parceria com outros escritórios. Sim. Sabemos que o RS é especialista em bancário aqui, a gente não entra muito nisso, ficamos só no tributário, vice-versa, então acaba indicando. E o terceiro vem justamente de encontro com o que você está trazendo, só que ele é o corpo jurídico do escritório sendo fomentado para trazer negócio. Sim. Então, o que acontece? Né? Você pega escritórios como o de vocês que o cara tem uma vida social, certo? Então acaba estimulando um pouquinho. Poxa, cara, vou no clube, né? Vou numa roda de amigos ali. Se eu estou numa roda estratégica, posso atrair negócios. Sim. E aí esses valores, esses percentuais, né? Que esses advogados acabam recebendo por trazer negócios para dentro, além da própria causa, é que estava fazendo a principal diferença. Sim. Então esses 3 geravam 80%. Então aqui eu não estou falando de rede social, não tem Google, tem nada disso. Sim. Isso tudo no final, hoje é muito mais complementar, né? Fala, mas eu indiquei para um amigo meu, daí ele entra no teu site, vamos supor que teu site tá horrível. O cara, não está coerente com a fala no churrasco aqui. O cara me falou que era o melhor e nem o site, né? Então, aqui a gente não pode falar que a gente é o melhor aqui. Claro. Nos Estados Unidos, você fala assim, olha, você põe no outdoor, fala, eu sou o melhor nisso, não sei o quê, e todos os outros são ruins. Claro, perfeito. Entendeu? E aqui você não pode. Então, você tem que fazer o institucional. Bem legal. Entendeu? Então, tomara que o marketing digital quebre bastante, já está quebrando. Já está quebrando várias barreiras. E você precisa um do outro, entendeu? A gente entrou no CESA. O CESA é o Centro de Estudos de Sociedades e Advogados. Ah, que bacana. Entendeu? E você só entra por indicação. Então, o que acontece? Aquele negócio está entre os melhores. Fui indicado pelo Solon, do Matos Filho, pelo Henry Pinheiro Neto, que parceiraço meu, entendeu? Pela minha prima, que virou advogada, era ex-desembargadora, essas coisas todas, e por alguns escritórios lá. Então, ali... Você fazendo parte daquilo ali, você está em dia do que está acontecendo com a sociedade de advogados. Porque, basicamente, você discute as mesmas dores, entendeu? Legal. Então, tipo assim, olha, estamos com um problema, e é nível Brasil. Estamos com um problema de ISS, a prefeitura está cobrando caro. O que a gente faz para melhorar isso? O que a gente faz para fazer aquilo, entendeu? Então, isso é legal. Isso são algumas vitórias pequenas que parece que não. Tipo assim, a gente vai construindo um caminho que você está lá entre eles. O escritório é amigo do Migalhas. Legal, ficou amigo do Migalhas, entendeu? A gente já tá batendo um papo com eles. Agora a gente está com a tua imagem. Então a gente sempre está buscando o melhor. Está sempre bem relacionado. Exatamente, né? Entendeu? Mas tem um ponto que você trouxe ali, 2 escritórios grandes que você citou aí, né? O Henry é um deles ali, né? Do Pinheiro Neto, né? Sim. O que você, assim, pode dividir, assim, o que esses caras fazem diferente, né? Que você trouxe, parte acho que você já trouxe, já compartilhou aqui, mas o que mais chama atenção? Tem alguma coisa fora da casinha que você fala, não, cara, os caras são muito diferenciados nisso aqui, ou porque eles já estão muito grandes, porque você está lá perto, você está bebendo da fonte. Planejamento, organização, estrutura, tá? Lá não é contencioso, então lá é uma boutique. Então, vamos supor, eles pegam os melhores, eles têm um plano de carreira, eles têm aquela forma de segurar talentos, reter talentos, essas coisas todas. Então, isso tudo faz uma diferença, só que não é de hoje, foi construído lá atrás, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive amigos lá, os amigos de lá me indicaram clientes, que era a área que a gente fazia lá. Então, tipo assim, um cliente que foi indicado é pai do Henry. Olha aí. Entendeu? Então eu cuidava do pai do Henry. E ele não metia a mão nas coisas do pai dele. Entendeu? Então o que acontece? E eu sempre estava lá almoçando uma vez por mês com eles. E vivendo daquele momento, entendeu? E aí eu chegava com meu pai me via como, tipo assim, em vez de falar, vamos somar, ele me via como... Chegou uma hora que eu meio que passei. Legal. Né? Ele ali. E ele me via como concorrente. Então eu falava, pai, por que a gente faz isso? Você quer ir para lá, vai para lá. Entendeu? A gente sempre fez isso. Então, tipo assim, a gente teve que saber esperar, teve que
fomentar, tá, não sei o quê. A hora que ele falou, ó, agora é minha hora, agora eu tô saindo, você entra. Aí a gente começou a botar tudo isso ali. E aí ele de fora, legal. ele falou, putz, cara, por que a gente não fez isso antes? Por que não era assim? Mas tudo tem seu tempo, Sim, claro, entendeu? claro, Mas você claro. tem que saber esperar, tem que saber engolir sapo, tem que saber um monte de coisa. Tá? Então, tipo assim, eu sempre quis estar junto dos melhores. Sim. Entendeu? O fato de você estar próximo ali te coloca numa situação bacana. Você está o tempo todo recebendo mentorias. Como a gente aqui, né? Sim. Acaba entrevistando Sim, você, a gente sim, tem sim. outras coisas que a gente acaba fazendo. Está o tempo todo pegando mentorias. Então Sim, isso, sim. puta, te coloca num jogo diferenciado. Né? Você Exatamente. joga outro jogo de fato. Agora, assim, até te perguntando, você falou um pouquinho das causas, né? das áreas, melhor colocando no escritório, que vocês têm um pouco desse full hoje, o principal continua sendo tributário. E citou uma interessante, porque eu vi esses dias, eu vi essa semana, na verdade, olhando números das causas bancárias, e tem um negócio que me chamou a atenção até, porque a gente aqui, o que a gente faz, né? A gente acaba desenvolvendo produtos a partir de 2 pilares apenas, né? Causas, volume de causas tem que justificar, então o volume tem que ser bom, né? Daqui a pouco eu até passo uma referência de quantidade, mas tem que ter pesquisa. Sim. Então o que a gente olha assim, como a gente depende do marketing digital, depende se o cara está procurando. E tem causas, às vezes no consultivo, por exemplo, que ele não vai no Google procurar, né? Como me defender, sei lá, de uma execução XYZ, né? Uma execução tributária que não rola muito isso. Ou se rola muito pouca pesquisa. Então, se eu sei que tem pouca pesquisa, não adianta o doutor Alexandre chegar para mim e falar, Guilherme, eu queria só ter empresas aqui que estão sendo executadas aqui, né, por sonegação aqui. Puta, cara, doutor, acabei de puxar aqui, não tem volume. Né? Então, a gente está o tempo todo fazendo o quê? Um estudo a partir disso. A gente usa até um sistema que é bem comum aí, que é chamado Courier, que é um sistema de analytics. E o que a gente olha? Volume de causas. Então, a gente fica olhando períodos, fica acompanhando movimentos. Então, assim, tipo, caramba, teve um movimento. Opa, teve aqui, vou dar um exemplo aqui, uma que esses dias apontou para a gente no relatório. Trabalhista com inicial apontando a burnout. Então, você fala, cara, olha a pedida aqui, né? O que está sendo, né, colocado. Então, a gente viu, um momento até relativamente expressivo. E vem de encontro, inclusive, com toda a mídia falando sobre o tema. Sim. Você fala, puta, legal. Por que a gente olha isso? A gente olha, né, aquelas variações para daí falar assim, advogado, né, o nosso cliente falou, olha, deixa eu te mostrar aqui um cardápio. Então tem um cardápio aqui, isso aqui me parece que está em alta, o pessoal está comprando, eu brinco assim como se fosse um pão quente, sabe? Ó, isso aqui está em alta, ó, o pessoal chega aqui e compra isso aqui. Entendi. Certo? E aí, por que eu estou comentando isso contigo? Porque eu quero te fazer uma pergunta aqui dentro disso. No bancário me chamou a atenção um ponto. A gente tem no bancário, pelo menos esse ano, quando a gente fatiou os números, eu vi que a gente tem mais ou menos 1/3, até um pouquinho mais, de autores, pessoa jurídica. E me chamou a atenção porque isso é muito raro. Porque todo mundo no final, os advogados, não todo mundo, né, mas a maioria dos advogados querem atender as empresas. E geralmente eu vejo um percentual pequeno, até pela proporção, né, de PF versus pessoa jurídica, CNPJs ativos e ativos ainda com potencial de negócio. A gente sabe que o número de CNPJs é pequeno frente à pessoa física. Só que no bancário, eu vi um volume bacana, vi assim, porra, mais de 30 e poucos %. Aí, lógico, depois você começa a estudar, então você vai vendo muita alienação, você vai vendo muita discussão de contrato. E o que foi interessante, doutor, e aí eu quero passar a bola porque você é o especialista da coisa. Quando eu virei para a pessoa física, era completamente diferente, na proporção do que mais tinha causa. Então, a inicial da pessoa física, até para finalizar o raciocínio. Principal, empréstimo consignado. Nada a ver com o pedido do autor na pessoa jurídica. Eu falei, caramba. E o segundo era discussão de taxas. Sim. Ok. Aí na pessoa jurídica também tem. O que eu quero te perguntar? Eu queria que você contasse um pouquinho. Como é que é na prática? Dá um pouco da noção para a gente dessas causas como autor, né, pessoas jurídicas, empresas, frente ao banco, que é um mercado que muita gente gosta, porque sabe que o banco tem grana, né, é solvente, é um bom pagador. Sim, né? sim. Como é que é na prática isso no dia a dia? O que geralmente acontece? Quais são até me corrija se eu estou falando algum número aqui que não bate com o dia a dia lá. Sim, por sim. gentileza. Então, Gui, é o seguinte, ó, às vezes você vê bastante coisas que o banco faz de abuso, essas coisas todas. Então, é um canal que você entra para ir lá buscar ressarcimento, essas coisas todas. Mas, tá, uma das vias estratégicas é assim, a gente sempre tem que pensar fora da casinha. E o pensar fora da casinha, o que acontece? Você já parou para pensar que o gerente do teu banco é o computador? Não é mais aquele gerente de antigamente, que ele assinava, que ele brigava com o banco, que ele peitava, falava, é meu cliente, eu consigo, tal, não sei o quê. De um tempo para cá, o gerente ficou teu computador. Ficou tipo a Bia do Bradesco, assim? Exatamente. Então, para você ter uma ideia, na tua conta mesmo, quantas vezes já mudou de gerente num ano? Ok? Então, o que acontece? Se você for negociar, vamos supor, uma empresa está com dificuldade, se você vai negociar com o banco só vai permitir que você faça, ok? Aquilo que o computador permite.
Ele não vai conseguir te fazer nada. E ele não vai resolver a tua vida. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, guardadas as devidas proporções, é uma recuperação judicial aberta. Ou seja, você não vai botar uma recuperação judicial, mas você vai chamar o banco para pegar os últimos 5 anos de contrato, que é uma forma sequencial de contrato, você vai pegar os extratos, entendeu? Você vai fazer um laudo técnico, ok? Para dar o contraponto, você vai início de prova, ok? E você vai dar, a partir do momento que você judicializa contra o banco, tá? Que acontece? Chega lá para o gerente, a citação, ele fala assim, ó, não está mais aqui, tá? Manda para o jurídico, e geralmente o jurídico é terceirizado do banco, entendeu? O jurídico terceirizado, tá? Isso aqui é um segredinho, nós vamos perder quase em todas as instâncias, a não ser que você consiga uma redução, mas você vai perder, porque desde que o Banespa quebrou, não existe mais... tem um corporativo, não vamos quebrar banco, não pode quebrar banco no Brasil, senão perde capital. Ok? Então é o seguinte, o advogado que tem para defender a tua ação, ele já tem daquele valor inicial que o banco chegou, tal, não sei o quê, de 10% a 20% de desconto para te dar, sem ele contestar. Ok? E se você passar o ano na ação judicial, o que o banco vai fazer? Ele vai colocar no prejuízo dele. Colocando no prejuízo dele, o que acontece? Ele vai se beneficiar de imposto de renda, então ele vai pagar menos com a tua conta. O banco não perde nunca, entendeu? Para o cliente, qual que é o negócio aqui? Ó? Vamos discutir um pouquinho, porque você se estabiliza novamente, claro. Porque teu capital de giro está todo na mão do banco, então você não consegue girar, porque você depende totalmente do banco, entendeu? Só que lá na frente, você vai conseguir um baita desconto à vista para encerrar aquele teu negócio. Faz sentido. Então, o que acontece? É isso daí. Você falou da recuperação judicial aberta, né? Claro. Exatamente. Só que, tipo assim, eu não vou pegar todos os débitos dele e jogar numa sacola só. Sim. Ter que pagar administrador, ter que fazer relatório, auditoria, consultoria, claro. Essas coisas todas para aquele cara, porque o cara precisa de um fôlego. Tá ligado? Se eu dissesse que é um passo antes de uma recuperação judicial, se bem sucedido, exatamente, no momento certo, exatamente. ele impede uma recuperação judicial. Só que vamos supor, a recuperação judicial para banco não funciona, porque se você entra com a recuperação judicial, o que acontece? Ele abre mão do CNPJ e vai para o sócio. O sócio é avalista. Entendeu? Então não aí acaba não não indo. Indo, mais ainda. Tá? Né? E pensar fora na casinha é esse plano estratégico. Não é só você pegar e defender um processo. Sim. Você montar um processo. Se você tem que montar um planejamento para a empresa, para que ela num todo, claro. Entendeu? Então vamos supor, você tem que puxar o relatório fiscal dela para ver como está na Receita Federal, você tem que puxar Estado, ICM e tal, não sei o que, para quê? Para você chegar e fazer um plano estratégico para ela, para quê? Para sair. Não vamos falar, não vamos pagar nada, não, nós vamos fazer uma forma que é assim, a parte jurídica não é uma despesa para a empresa. Sim. Entendeu? O nosso trabalho como advogado, a gente quer dar lucro para a empresa. É estratégico, né? Exatamente. É o que você tá trazendo pra gente, um né? plano estratégico. Eu não estou falando que nós vamos pagar nada, vamos dar... Não, nada disso. Só que, vamos supor, a gente vai mostrar a cara. E antes do banco entrar, coloca. Por quê? O banco não pode impedir o direito de ação nossa. E a gente não pode impedir o direito de ação do banco. Só que quando a gente entrou com a ação antes do banco, ele pode entrar com a execução. Só que a execução dele vai ficar encostada na minha, porque o juiz por evento vai ficar esperando a mim o julgamento para ter um julgamento conjunto. Claro. Não sair. Então, o que acontece? Esse fôlego para o cara se dedicar é fundamental. Por quê? Porque é como se fosse a droga para a pessoa física. Tá? É o período de abstinência do cara. Porque a sensação de dinheiro fácil vai no banco. Sim, com certeza. Só que você tem que dar uma travada para ele buscar o capital de giro na mão dele. Pequeno então, prazer. Ele precisa, exatamente. ele precisa disso. Boa. Entendeu? Então, o pensar fora na casinha é isso, você colocar lá. E hoje em dia, tá? Se eu estiver me alongando, você vai falando aí. Entendeu? Tranquilo. Você me corta aí que a gente manda bala. Não, e hoje em dia, o que acontece? Você tem que pensar em mediar, em conciliar administrativamente. Sim. Ok? Por quê? O que acontece? Se você entra com um processo, tá? Esse processo vai durar 2, 3, 4 anos. Aí, a ideia do teu cliente é que, esse advogado demora pra caramba com as coisas. Ok? Às vezes, você negociando, mediando, conciliando, você resolveu o problema do cara em 3, 4 meses. Entendeu? Aí o que aconteceu? Vai lá nesse advogado porque ele é bom, que ele resolve rápido. Legal. E isso é um reflexo do nosso ordenamento jurídico aqui, de faculdade. No Brasil tem mais de 1.600 faculdades de direito. Sim. Entendeu? Todas elas ensinando processo. Então, o advogado vai querer o quê? Processo. Entendeu? Sabe quantas faculdades? O judicial é onde está o segredo. Estados Unidos, mesmo tamanho, maior que a gente. Quantas faculdades de direito tem?
Que somando todas as faculdades do país, do mundo, não dá o volume das faculdades do Brasil. Nos Estados Unidos tem 320 faculdades. Nos Estados Unidos inteiro. Entendeu? Só que, tipo assim, o processo é o último dos últimos. Eles tentam conciliar. Tudo sempre, né? Eles tentam sempre buscar na conciliação. Legal. Também a lei lá ajuda, porque vamos supor, você bateu um carro, você já vai pra corte, você já resolve ali. Sim. Você não precisa entrar no. Vai a sua franquia, Bem seu legal. plano e tal, não sei o quê. Então, o Brasil é processualista. Entendeu? Então, você, como advogado, se você conseguir resolver em fase administrativa o problema do teu cliente, mesmo que, sabe, aquele maior acordo é melhor que uma boa briga, Sim. ele vai te indicar sempre. Com certeza. Sabe que, assim, vendo a tua fala aqui, perfeito, você trouxe alguns pontos super relevantes aqui. O advogado, eles tentam na prática, né, a grande maioria, principalmente os mais jovens, a fazer a conciliação. Vamos lá, não é uma novidade que nós estamos falando. Vai no consultivo, o consultivo é melhor, você vai ganhar dinheiro mais rápido, né, você atinge os seus objetivos mais rápido. Frente àquele que, obviamente, né, separado daquele que ainda não entendeu essa mensagem. Mas a maior diferença, acho que é essa bagagem que vocês têm, e aí você ganha isso só com o tempo, com a maturidade. Exatamente. Porque entre o cara querer atuar no consultivo, resolver administrativamente, não ir para o judicial, e conseguir ter essa capacidade de negociação e a visão estratégica de um processo, cara, isso é muito diferente. Aí você separa o joio do trigo, literalmente, isso. Na advocacia. Você não acaba vendo só, né, qual que é o padrão. Né? Vou ver uma jurisprudência, vou ver aquilo que deu certo e tal. Sigo esse caminho aqui. Não consegue pensar fora da caixa o que você está propondo. Sim, né? sim. Outra coisa, Gui, os advogados de São Paulo, do Brasil, do Paraná, enfim, de tudo quanto é lugar. Entendeu? Olha só um advogado falando de sucumbência, hein? Entendeu? A sucumbência estraga. Sim. Sabe por quê? Porque o que acontece? O advogado entra, a partir do momento que ele entra... Não, a partir do momento que ele entra com o processo, entendeu? Ele tem a convicção dele. Então o que acontece? Ele entende que aquele processo é para ele, não para o cliente. Porque ele está de olho na sucumbência. Claro. Então, às vezes, na mediação da causa em favor do cliente, da resolução, essas coisas todas, ele fica pensando na sucumbência dele. Então, ele fica meio que dono do processo. Entendeu? Verdade. E ficando dono do processo, ele trava muita coisa. Faz sentido pra caramba. Entendeu? Porque quando você está no consultivo ali, é ganhar ou perder, só que esse ganhar ele gera perpetuidade, né? Que você está pensando no cliente que vai indicar para outro e tal. Cara, assim, cabeça totalmente diferenciada, doutor. Não, sem dúvida, assim, que você está pensando um negócio lá na frente. Sim. Isso me remete a algumas literaturas aqui que a gente vai vendo. Esses dias acabei revendo uma literatura lá que fala sobre NPS, que você já deve ter ouvido falar, né? E os caras contam, assim, tem até uma empresa no Brasil aqui bem conhecida que fez essa tomada de decisão estratégica, que é o pessoal da XP, né? O Guilherme Benchimol, que eles basicamente fazem o seguinte, né? Fizeram em algum momento, ela falou, olha, a gente entende que se a gente continuar fazendo isso aqui, eu vou quebrar meu negócio lá na frente. Então abriram mão de uma taxa lá que as pessoas pagavam, né? Quando iam fazer um depósito, lá o famoso carregamento e tal. Então, por isso que depois começou tudo de graça, para você investir, para você entrar na bolsa e tal, através da XP. E aí, naquele momento, eles abriram mão de milhões, representava da receita tipo 20%. Mas o que corrobora com o que você trouxe aqui, que você está trazendo? É justamente a visão. Fala assim, cara, se eu estou abrindo mão agora da sucumbência e estou pensando apenas aqui no meu consultivo, em ganhar essa causa para o meu cliente, eu, óbvio, estou olhando também, já espertamente, que eu sei que esse cara vai me indicar, esse cara vai continuar meu cliente por muitos anos. E esse muitos anos me dá muito mais dinheiro do que aquela sucumbência que eu fiquei olhando lá para trás. Sim. Então, é uma puta maturidade, isso aí. Uma baita de uma visão, assim. Então, parabéns, bem legal, bem diferenciado. Uma baita aula aqui no nosso papo. Imagina, que Doutor, isso. vou pedir para você Bora. finalizar. Primeiro, eu não posso deixar de você ir embora sem contar essa história dos livros ali que você me contou nos bastidores. Legal. E depois contar como é que as pessoas encontram o seu escritório, vocês estão abertos para parceria, enfim, como é que o pessoal te procura. Legal. Então, eu fiz mestrado na PUC, né? E qualquer tese gera um livro, que você tem que apresentar, defender essas coisas todas. Mesmo que você não queira, vira um negócio todo assim. Só que, tem muito livro jurídico, você não acha a editora, né? E a gente tem um trabalho, desde de moleque social, não sei o quê, dentro da Igreja Católica, que a gente trabalha com jovens, com drogados, com noivos, recém-casados, essas coisas todas, entendeu? Que bacana. Então, eu sempre dei palestra Tipo curso de noivo? Eu fiz esse curso de noivo. Então, não seria um curso de noivo, seria um aconselhamento, alguma coisa ali que a gente... Então, a gente vem acompanhando os jovens, esses jovens foram crescendo, foram colocando, enfim. E aí a gente começou a andar bastante ali, né? Então, várias palestras, né? Então, palestra aqui, palestra ali e tal. Então, conhece vários padres e tal. E tinha um padre super querido, o padre Silvio e tal, não sei o quê. Numa palestra lá em São José dos Campos, ele falou, por que você não grava isso? Por que você não escreve isso, a respeito disso? Eu falei, olha, não dá tempo, o escritório consome muito, essas coisas todas. E aí ele falou, olha, eu gravei, se você quiser eu posso te assessorar, entendeu? E aí o que acontece? Eu escrevi o primeiro livro, que chama Tudo Posso, mas nem tudo me convém.
tá? Que é para molecada, enfim, as roubadas que eles entram desde balada, essas coisas todas. E lógico, voltado para um lado religioso também, entendeu? Legal. E aí, publicou, arrumou editora, bombou, e aí depois a editora faz mais um, faz outro, e aí a pessoa tá casando. Então eu tenho o Amar e Respeitar Todos os Dias da Minha Vida, enfim, aí tem vários livros que você achava lá, lógico, lá atrás, entendeu? Agora toda editora meio que quebrou, porque as livrarias fecharam, entendeu? Então, tipo assim, ficou esse negócio todo ali. E foi por isso que até eu falei, vou fazer português, porque eu preciso escrever bem, eu preciso falar bem, né? Tanto minha na mãe profissão. puxa a orelha também, né? Minha mãe também, entendeu? Exatamente. Legal. Então a gente colocou pelos projetos aí. nesse sentido top, aí, né? Muito top. Como é que o pessoal te encontra? Deixa uma mensagem final pra gente. Vamos lá, arsadv.com.br é o nosso site, entendeu? Você quer no Instagram, Dr. Ale Silveira, Dr.Ale Silveira, vocês me acham lá também. A gente está ali. A Trimind faz a nossa parte toda de marketing jurídico, entendeu? Então vocês podem entrar também no Instagram do escritório, enfim, YouTube, enfim, essas coisas. A gente vai achar ali, tá? E a gente está em São Paulo, capital. Aberto para parceria lá? Aberto para parceria, se o que precisar, porque a gente. Que vocês não atuam? Então a gente não atua na parte criminal. A parte criminal tributária, sim, né? Mas a parte criminal a gente não atua, tá? E a parte família. Parte família. Isso, aí, legal. entendeu? Duas oportunidades bacanas. Essas coisas a gente não faz. Às vezes tem algum inventário que é relacionado com empresa, essas coisas todas a gente entra, então isso aqui, mas a parte família a gente não faz, não. Bom, se você gostou desse corte aqui, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então, se você não sabe ainda, qualquer plataforma streaming de áudio, você vai encontrar colocando TreMindCast. Esse episódio, número 125, a gente fala não só sobre metaverso, mas fala também sobre posicionamento, prospecção de cliente, marketing jurídico no empresarial. Então o Dr. Alexandre abre a caixa preta pra gente sobre vários assuntos super legais. Te convido também a conhecer assistir esses dois vídeos que estão bombando por aqui, que fazem bastante sucesso aqui no canal. E obviamente deixa o seu comentário, segue a gente para você ficar esperto aí sempre que a gente trouxer mais conteúdos como esse. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!